A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Esse tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo no primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. Ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e membro do Conselho Administrativo da CPAD e autor de vários livros. A lição de hoje é a lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áureo nos diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo 1. A verdade prática nos diz assim: A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, capítulo 22, do versículo 4 ao 5 e 26, do 9 ao 11. Pegue papel e caneta e anote as referências que apareceram aqui no vídeo. Já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que, com esse comportamento, estava agradando a Deus, apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus. Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Por isso, não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Nós estamos falando como era Paulo. Paulo fazia parte dos fariseus. Para entender melhor seu comportamento, precisamos saber quem eram os fariseus. O significado da raiz da palavra fariseu é um pouco incerto. Provavelmente está relacionado com a raiz hebraica que significa separar. De quem os fariseus se separavam? Daqueles especialmente sacerdotes ou membros do clero que interpretavam a lei de forma diferente do que o deles. Das pessoas comuns da terra, de gentios ou judeus que abraçavam a cultura helenística, de certos grupos políticos. Todos esses grupos de pessoas que os fariseus estariam determinados a evitar em sua resolução de se separar de qualquer tipo de impureza proibida pela lei levítica, ou mais especificamente sua estrita interpretação dela. Em muitos aspectos, os fariseus eram as piores pessoas do mundo. Eles eram frios e legalistas. Ao mesmo tempo, os fariseus eram as melhores de todo o mundo. Eles eram os homens santos que guardavam a lei. Eles buscavam a pureza com paixão e não queriam nada mais do que viver uma vida que agradasse a Deus. Eles foram sinceros, embora sinceramente equivocados.
eles entraram nessa irmandade assumindo a promessa na frente de 3 testemunhas de que passariam toda a vida observando cada detalhe da lei dos escribas. Esse era o problema. Os escribas criaram a Mishra nos escritos que codificavam a lei dos escribas. Em seguida, houve o Talmud, que é o comentário sobre a Mishra. Saulo, como um bom fariseu, não descansaria enquanto a mensagem cristã estivesse se espalhando de cidade em cidade. Ele estava convencido de que era a vontade de Deus que ele esmagasse esses seguidores do caminho. Não se engane, Saulo era um homem assustador. Ele não era apenas violento, ele era também brilhante. Você não poderia ser mais esperto que ele, não havia onde se esconder. Saulo era implacável, sem misericórdia e sem dúvida seu talento, carisma e zelo levaram muitos homens a se juntar a ele na perseguição dos cristãos. E isso é o que ocorre quando se pega a palavra de Deus e acrescentam coisas onde não tem. E isso leva ao fanatismo religioso. As ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos, capítulo 9, versículo 21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Ele era um legalista e esse espírito se gaba de sua própria justiça. Isso gera mais raiva, mais indignação para com Deus e os homens. Jesus disse que os convertidos dos fariseus foram feitos 2 vezes mais filhos do inferno, como resultado do ensino que receberam. E Saulo era o fariseu mais dedicado. Lucas escreve no capítulo 9, versículo 1, que Saulo estava lançando ameaças de assassinato contra os discípulos de Jesus e com uma obsessão em devastar a igreja, o levava a perseguir aqueles que escaparam de Jerusalém para outras cidades e vilas. Saulo dirá mais tarde sobre si mesmo, em Atos 22, que ele perseguiu esse caminho até a morte. Ele não apenas jogou pessoas na prisão, mas de acordo com Atos capítulo 26, ele votou para que fossem executados em mais de uma ocasião. Em todos os sentidos da palavra, Saulo, ele era um terrorista. Por que Saulo perseguia os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá, o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Para Saulo, o anúncio de um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, na cruz no caso, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Ele era um fariseu. E essa seita exigia estrita observância da lei e da tradição. O cristianismo era considerado pensamento de sentido contrário desses princípios, ensinado um novo caminho para a salvação por meio de Jesus. Os judeus do primeiro século esperavam que o Messias fosse um rei glorioso que os libertaria do odiado jugo do domínio romano, que aquele que foi condenado pelo grande sinédrio sob acusação de blasfêmia e depois empalado em uma cruz, como um criminoso maldito pudesse ser o Messias. Era, portanto, completamente estranho, inaceitável e repelente para a sua mentalidade. Saulo ameaça a igreja não por acaso, ele se descreve um blasfemo, perseguidor e opressor. Tópico 2. A perseguição contra a igreja de Cristo.
contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças de morte. Contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Atos 6, do 8 ao 12, acompanhe comigo. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos e dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como da províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levando-no ao Sinédrio. A evangelização de Saulo teve início com o sermão de Estevão em Jerusalém. Estevão foi franco sobre suas crenças religiosas. Ele era um excelente orador. Em seu julgamento diante do Sinédrio, ele fez um dos discursos mais longos de toda a Bíblia. Esse discurso é tão longo que abrange quase todo o Atos capítulo 7. O jovem diácono deu uma visão detalhada de Israel, começando com Abraão e continuando com os outros patriarcas. Ele falou muito sobre Moisés, que deu as leis para os israelitas seguirem depois de que se libertaram da escravidão do Egito. Eles eram ingratos e se voltaram para outros deuses. Além disso, em Atos 7:57 diz que eles gritaram com uma voz alta e cobriram seus ouvidos e correram sobre ele com um impulso. Essas pessoas se recusavam a ouvir outras palavras de outro homem. Ele não se importava com o que ele tinha a dizer, eles simplesmente não queriam ouvir. Eles estavam mais do que dispostos a ouvir as acusações, mas cobriram seus ouvidos em vez de ouvir sua defesa e a verdade, como isso é típico da natureza humana. Nós amamos as notícias sobre outras pessoas, as falhas de outras pessoas, mas somos tão rápidos em ouvir a razão da voz da verdade, nós não queremos. É quase como quiséssemos que as mentiras fossem verdadeiras. É importante observar que Estevão estava falando aos judeus da diáspora, que viviam nas sinagogas e dos libertos. Eles não estão no pátio do templo falando aramaico, mas as multidões que ali adoravam. O próprio Estevão é um judeu helenista que tenta provar Jesus, o Messias, em um local de adoração helenístico. Os líderes religiosos não gostaram das coisas que Estevão disse. Acusaram de blasfêmia contra Deus, falsamente, e o acusaram de contra a lei mosaica. Os anciões judeus desafiaram seus ensinamentos e ficaram furiosos. E quando ele terminou seu discurso, os líderes religiosos já tinham decidido apedrejá-lo por suas crenças religiosas. Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura judaica greco-romana e a autoridade da Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias ao ensino de Jesus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus deparou-se com outro discurso mais
esse proveniente da sabedoria do Espírito. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro lado, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Então aqui você vê Saulo de Tarso, ele era um espectador consentido. Como judeu da Cilícia, ele provavelmente estava na cena inicial do debate na sinagoga para os cilícios. A clara apresentação da verdade de Estevão evocou as piores ações dos corações das pessoas, muito difíceis de receber a mensagem de Deus. Estevão se recusou a ser controlado pelo sentimento público ou manipulado pela raiva humana injustificada. Ele pregou duro contra os pecados que atormentavam os seus oponentes naquela época. Ele deve ter ouvido o testemunho das falsas testemunhas subornadas pelo conselho, porque ele chegou a uma decisão de consentir com o apedrejamento de Estevão. Estevão foi arrastado para a corte, fora da cidade. Ele foi então apedrejado até a morte de acordo com a lei na época. Tudo isso foi uma tragédia terrível, mas talvez o aspecto mais preocupante de todo esse episódio seja que as escrituras indicam que houve alguns que ficaram parados e viram acontecer e não fizeram nada. Sabemos até o nome de um deles, Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como o apóstolo Paulo. Em outras palavras, Saulo aprovou o que estava ocorrendo. Testemunhas colocaram suas roupas aos pés de Saulo. Lembre-se que Elias deixou seu manto para Eliseu. E assim o manto de Estevão estava deitado aos pés de Saulo. Quando um grande cristão morre, Deus sempre traz outro grande sucessor. Durante todo o processo perverso que culminou na morte de Estevão, havia observadores que sabiam a verdade e que poderiam ter interferido, mas o registro é silencioso sobre qualquer intervenção desse tipo. No final da vida de Paulo, como ele mesmo enfrentou a execução por sua fé, ele escreve: ninguém me apoiou, todos me abandonaram, que não seja contado contra ele. Deve-se perguntar se talvez Estevão tenha chegado à mente de Paulo nesse momento perto do fim da sua própria vida. No versículo 17, Paulo diz: mas o Senhor ficou comigo. Assim como Estevão disse que viu o Filho do Homem parado à mão direita de Deus, e suas últimas palavras foram: Senhor, não segure, não coloque sobre ele esse pecado. Não acho que o Paulo não esqueceu Estevão. Ele carregou na memória por toda a sua vida aquele jovem diácono Estevão. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida e fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Perseguição cristã é qualquer hostilidade experimentada do mundo como resultado da identificação com Cristo, do assédio verbal e sentimentos e atitudes, ações hostis. Os crentes em áreas com severas restrições religiosas pagam um preço alto por sua fé. Espancamentos, torturas físicas, confinamentos, isolamento, estupro, punição severa, prisão, escravidão, discriminação na educação e no emprego, e até mesmo a morte são poucos exemplos que eles experimentam diariamente. Mais de 75% da população mundial vive em áreas com severas restrições religiosas
Cristãos em mais de 60 países enfrentam perseguição de seus governos ou vizinhos ao redor, simplesmente por causa da sua crença na pessoa de Jesus Cristo. É vergonhoso quando alguém diz que eu estou sendo perseguida por causa de mesa de oração, posições em departamentos ou invejas na igreja, com a realidade de nossos irmãos e irmãs pelo mundo sofrendo por amor do Evangelho. Tópico 3. Quando um sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Olha só. Se você tivesse sido um discípulo de Cristo em Jerusalém naquela época, você teria temido que Saulo e seus homens viriam à sua casa e arrastariam para a cadeia. Sua eficiência zelosa como perseguidor o levou a pedir autorização para seguir os crentes em fuga para Damasco, prendê-los e extraditá-los para Jerusalém. Perseguição, tortura e método. Parece o exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e morte, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. A morte de Estevão teve uma consequência inesperada de forçar os cristãos a fugir da perseguição em Jerusalém. O evangelho se espalhou por toda parte como resultado da morte dele. Mesmo assim, Saulo era tão hipócrita e religioso que deseja prender homens e mulheres crentes, trazê-lo de volta para Jerusalém para sofrer uma inquisição religiosa, envolvendo tortura verbal, potencialmente física, um julgamento de heresia e fim de impedir todos os outros judeus de abraçarem a Cristo. Saulo se convence de que os cristãos são inimigos de Deus e, com a consciência completamente limpa, Saulo assume o papel de um perseguidor justo, como tantos antes, e desde então ele desencadeia sua própria lei contra os cristãos. Saulo não está sozinho, ele é comissionado pelos chefes dos sacerdotes. Ele pede cartas para perseguir todo e qualquer seguidores do caminho. E aprendemos em Atos 8 e novamente aqui em Atos 9 que Saulo fez exatamente isso. Veja bem, Saulo, de alguma forma, ele se convenceu de que Deus sancionou a violência a fim de perseverar a pureza religiosa. Isso é o que faz o legalismo. Faz assim como Osama Bin Laden. Ele estava convencido de que Deus o recompensaria com as atrocidades, incluindo a destruição de World Trade Center. Veja só, essas cartas que ele pegou, Paulo, são uma permissão legal, dando a Saulo liberdade para prejudicar os cristãos sob a lei romana. Os governos romanos reconheceu o direito do sumo sacerdote dentro da fé judaica. Então, as cartas de Saulo permitiam que ele causasse estragos aos crentes. Você lê isso no versículo 2, porque eles pertenciam ao caminho.
Perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas, psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre, nos primeiros pastores dos primórdios da Assembleia de Deus no Brasil? E tantos outros irmãos perseguidos nesses ricões brasileiros. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. O Brasil foi descoberto em 1500, mas a colonização oficial iniciou-se em 1532. Em 1517 teve início a Reforma Protestante na Europa. Menos de 50 anos depois, os protestantes davam seus primeiros passos aqui. Não venceram a princípio, mas tornaram-se testemunha do olhar de Deus sobre o Brasil. A tragédia da Guanabara em 1557, liderado por Nicolas de Gagon, que foi um cavaleiro da Ordem de Malta, diplomata. Como oficial naval, alcançou a distinção e título de vice-almirante. O apoio do almirante Gaspar Coligny, os huguenotes, protestantes franceses, buscaram refúgio no Brasil. Os franceses planejaram se fixar na Baía, aqui de Guanabara, no Rio de Janeiro. Instalaram-se nas ilhas hoje conhecidas como Vilar-Guegon, do governador Flamengo, e Laje também, denominado a região da França Antártica. O primeiro culto protestante foi realizado em 10 de março de 1557, uma quarta-feira. No dia 21 de março, um domingo, foi realizada a primeira Santa Ceia aqui no Brasil. Logo começaram atritos entre Vilar-Guegon e os huguenotes, de que esses foram expulsos da ilha. A expulsão colocou-os em contato direto com os índios tupinambás, os quais procuraram evangelizar, sendo esse evento o primeiro contato missionário protestante com o povo não europeu. Os frustrados colonos resolveram retornar à França, mas logo no início da viagem o barco ameaçou naufragar e 5 deles ofereceram-se para voltar à terra firme. Eram eles Jean Bourdon, Mathieu Villeneuve, Pierre Bourdon e André Lafon e Jacques Le Belliot. Logo que pisaram em solo brasileiro, foram aprisionados por Vilar-Guegon, que apresentou-lhes uma série de questões teológicas e exigiu uma resposta por escrito dentro de 12 horas. Esses leigos redigiram um notável documento conhecido como Confissão de Fé da Guanabara, que custou as suas vidas. Diante da recusa deles em negar as suas convicções, Vilar-Guegon condenou-os à morte. Eles foram estrangulados e lançados ao mar. O único que sobreviveu, ficou vivo, foi André Lafon, sendo o único alfaiate da colônia, não poderia ser morto. Foi poupado sob a condição de não divulgar suas ideias religiosas. Assim, apenas 40 anos após a reforma, tivéssemos em 1557 no Brasil o primeiro culto protestante, a primeira Santa Ceia, o primeiro evangelismo de não-europeus por protestantes, a primeira confissão de fé e os primeiros mártires. Eles foram semente do enorme pomar do futuro. Hoje, na segunda metade do século XX, a perseguição se deu de forma velada mediante os meios de comunicação que a todo custo vendiam a uma sociedade brasileira a imagem de uma igreja de pessoas sem conhecimento, ignorantes e manipuladoras da fé. Hoje, em nosso país, podemos dizer que ocorre de forma velada porque Satanás continua com seus adeptos infiltrados em toda a camada da sociedade. Suas táticas como o ensino de sexo, de homossexualismo, opção sexual para as crianças das escolas é somente uma delas. Há uma guerra acontecendo nos bastidores. Militantes e ativistas de esquerda escolheram um alvo: os cristãos. Sua igreja faz missões? Ou está restrito somente em um culto mensal
com crianças ou pessoas dançando uma música típica. A importância está em fazer missões verdadeiramente. E vou citar somente 2 exemplos, porque não tem como falar todos os países, mas para nós termos uma ideia, nesse mês agora, na Índia, teve um ataque brutal por pessoas por não negarem a Cristo. Em 15 de agosto, um chefe de uma aldeia na Índia, do estado indiano, ele liderou uma multidão de cerca de 250 pessoas contra vários cristãos que se recusaram a desistir de sua fé em Cristo. De acordo com depoimentos de testemunhas, o chefe convocou os cristãos para um lugar onde a multidão se reuniu. Quando 11 dos crentes chegaram, eles receberam 2 opções: abandonar sua fé ou deixar a aldeia. Quando eles se recusaram, pedras foram jogadas contra eles. 4 das vítimas atacadas precisaram ser hospitalizadas devido aos ferimentos internos. Essa vila abriga 15 famílias que se converteram ao cristianismo há cerca de 20 anos. Embora tenham enfrentado algumas oposições no passado, esse ataque foi completamente inesperado. O incidente foi relatado à polícia, mas as autoridades se recusaram a tomar qualquer ação contra os seus agressores. Bem comum. Os ataques anticristãos em Madhya Pradesh, na Índia, aumentaram desde a promulgação das leis anticonversão, que entraram oficialmente em vigor em março desse ano. Na China, ataque à reunião da igreja doméstica. Na manhã do domingo do dia 22 de agosto, a polícia invadiu uma reunião de membros da igreja da Aliança da Chuva Antecipada na comunidade Chengdu, enquanto se encontravam para uma adoração. De acordo com os policiais, alguém relatou que uma assembleia ilegal estava ocorrendo no local. Quando os policiais tentaram entrar na sala, o líder do grupo da igreja, o pregador, o pastor Dai, pediu para ver o mandato de busca. No entanto, os oficiais recusaram, porque eles não tinham, na verdade, e exigiram a identificação de todos os presentes ali. A polícia não parou imediatamente o culto dominical no momento, pois o grupo foi autorizado a compartilhar em uma reunião de refeições previamente planejada. Após a refeição, 17 adultos e 10 crianças foram transportados para a delegacia, deixando para trás apenas um casal cego e uma idosa. Pelo menos 2 dos membros sofreram abusos físicos enquanto foram interrogados. Aqueles que tinham sido presos foram finalmente libertados naquela noite, exceto o pregador Dai e o irmão Hisham. Esta é a mais recente de várias incursões contra membros dessa igreja, enquanto as autoridades buscam eliminar totalmente a igreja, que eles consideram um culto. Os membros continuam a se reunir em grupos menores, mudando frequentemente de locais. Eles estavam desde junho se encontrando até na casa desse pregador Dai. A casa dele tem sido monitorada. Eles estão enfrentando uma pressão da sua comunidade local. Um líder comunitário da cidade, ali do bairro, um opositor, tentou convencer ele para abandonar sua fé. Enquanto percebeu que isso não era possível, ele gritou: "A nossa comunidade não recebe pessoas como você. Tentaremos todos os meios para forçá-lo a se mudar em um mês." Oremos por sabedoria a todos os líderes da igreja que estão buscando fornecer direção necessária aos seus membros e outros crentes na China e tantos lugares do mundo que estão atualmente presos por sua fé. Conclusão da revista: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja, ela é de Jesus. Então, o martírio de Estevão era um prenúncio do que estava por vir.
O Império Romano perseguiu os membros do caminho, como o cristianismo primitivo foi chamado, pelo menos pelos próximos 300 anos, finalmente terminando com a convenção do imperador Constantino I, que adotou o Decreto de Milão em 313 d.C., permitindo aos cristãos a liberdade religiosa. Oremos, porque nosso país, nós estamos sofrendo sim um ataque, mas é um ataque de uma guerra fria. Não sentimos ela diretamente como em outros países, mas Satanás tem trabalhado para fechar igrejas e calar a boca de muitos profetas verdadeiros que existem ainda nessa terra dos viventes. Agradeço a você que chegou até o final. Se o Senhor não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resolver BD. Boa aula a todos. A paz do Senhor.